Fala galera, Geek na área para mais um reactzinho com vocês. E hoje a gente vai reagir ao vídeo do canal Ei Nerd, que é praticamente impossível você ter clicado nesse vídeo sem conhecer esse canal. E o vídeo de hoje em específico é 6 personagens superestimados de Naruto e também 6 personagens subestimados de Naruto. Bora reagir aqui, dar a nossa opinião, que mais uma vez eu repito, é somente a minha opinião, não é verdade absoluta. Convido a você também a deixar a sua opinião aqui embaixo. E se for novo no canal, já se inscreve para estar recebendo mais reacts como esse. E se já for inscrito, deixa aquele like para incentivar o trabalho e sem muita enrolação. Bora pra esse react. Naruto é lotado de personagens muito fortes e com poderes incríveis, mas alguns desses personagens não recebem o valor que merecem e acabam sendo subestimados pela fandom. Por outro lado, tem aqueles que são realmente poderosos, né? Mas que os fãs enchem as bolas deles. Aqui eu posso citar dois que com certeza tem que estar nesse vídeo, tá? E se não tiver, tem que ter parte 2, que são Itachi, muito superestimado. Itachi é muito poderoso, mas ainda assim é mais superestimado ainda. E o outro parceiro dele que tá ali pau a pau no quesito de ser superestimado é o quarto Hokage, Minato. Também é bem fortinho, mas meu amigo, que esse cara é superestimado, não tá escrito. Então certeza que esses caras vão estar nesse vídeo. Se não tiver, tem que ter parte 2. Bora ver quem são. Ei, Nerd Trunks, Peter aqui. Quem é que não gosta de uma boa luta, uma boa porrada, né? Uma boa trocação, 5 minutos sem perder a amizade? Pois é, em Naruto a gente tem verdadeiros mestres nisso. Mas a gente tem mestre mesmo, personagens extremamente poderosos. E eu não tô nem falando dessa gente que você provavelmente tá pensando aí agora. Será? Eu não tô falando de Madara, Naruto, Sasuke, não. Tem muitos personagens. Pô, calma, então já tem que ter parte 2, porque o Sasuke é poderoso realmente, mas ele é muito subestimado. Tinha que estar no subestimado, tá? Mas bora seguir. Personagens que são muito poderosos, mas que vocês subestimam, né? Não se dão conta do nível de poder desses caras. Não é porque esses caras não entram no top 10 dos mais poderosos que eles não são fortes. Enfim, do mesmo jeito que tem personagem, né, que é subestimado pra caramba, tem personagem que é hypado demais, né? E pode até ser forte, mas a galera força e diz que vence, pô, de gente que ele não tem a menor chance de vencer. Pensando nisso, eu trouxe uma lista dos 6 personagens mais subestimados e dos 6 mais superestimados de Naruto. Vamos ver se você concorda com a minha lista. Vamos lá. Subestimado, Shoji Akimichi. Todo mundo tira uma com a cara do menino Shoji, né? Só porque aparentemente é legal zoar o gordinho, né, da turma. Não pode magoar os sentimentos do amiguinho. Ai, ai, ai. Um dos principais motivos pra subestimarem ele é que mal a gente viu ele lutando no Shippuden contra o Kakuzu, ele fez sei lá, um monte de nada. Ok, isso realmente foi bem decepcionante. Mas quem subestima ele pensando só nesses pontos, parece esquecer totalmente de que ele enfrentou e venceu um cara como o Jirobo, né, que por mais que fosse o mais fraco do quarteto do som, tinha uma força física monstruosa. Pra você ter uma noção, o Shoji tinha aumentado o tamanho dele a um nível monstruoso. Aí esse Jirobo foi lá e levantou ele e ainda mandou ele voando com um golpe. Então a força desse cara não é brincadeira. E mesmo assim o Shoji parou o soco do cara só com uma única mão e sem fazer esforço algum, assim que ele entrou no modo borboleta. Na real, é que eu concordo que o Choji é realmente subestimado, mas eu creio que um dos motivos dele não ter tanto destaque assim é porque se ele tivesse, ele ia roubar a cena. E o objetivo do Kishimoto, bora combinar, no Shippuden nunca foi realmente dar destaque pro Choji ou pra maioria dos 9 de Konoha. Ele só queria realmente trabalhar Sasuke e Naruto ali, até a própria Sakura, que era do time dos protagonistas, meio que ficou de lado, entendeu? Então não é que realmente o Choji seja fraco, é porque realmente o autor não quis dar aquele destaque pra ele. Mas concordo com o Peter que sim, ele é muito subestimado. E isso foi no clássico, quando ele era um genin, né, sem muita experiência. Como Chunin, ele tinha capacidade suficiente para derrotar Asuma Sarutobi, né, um Chunin muito poderoso e experiente. E só não derrotou porque não queria bater no sensei dele. Ele ainda conseguiu sair no soco com fucking Gedomazo, cara. Hoje em dia o Shoji é sem dúvidas um dos shinobis mais fortes de Konoha. E o segundo ou terceiro mais forte dos 11 de Konoha. O gordinho não é brincadeira. Do segundo ali eu não coloco minha mão no fogo não, mas sim, o Choji tá entre os mais poderosos dos 11 de Konoha. Não, hein? Superestimado, Hashirama Senju. Eu já quero deixar claro aqui, né, que os caras que eu vou colocar aqui nessa lista não são de forma alguma fracos, ok? Nunca, eles não são fracos. É só que... É muito bom o Pedro falar isso, porque sempre que a gente fala que um personagem é superestimado, a galera acha que a gente tá falando que ele é fraco, e não é. É só que realmente ele é forte até certo nível, mas o que é ser superestimado? É falar que o cara é mais do que ele realmente é. Vamos falar que o cara tem, digamos... 100 de poder, ele tem 100 de poder. O cara que superestima o personagem de 100 de poder vai falar que ele tem 200, vai falar que ele tem o dobro, vai falar que ele tem um triplo, vai falar que ele tem 300, entendeu? Então isso é superestimar, dar mais poder, falar que o cara faz mais coisa do que ele realmente faz, ou falar que ele tem mais poder do que ele realmente tem. É jogar pra cima o nível de poder do cara. Isso seria superestimar. Isso significa que o cara seja fraco? Não, cara, de forma alguma, tá? As pessoas enchem a bola deles a um ponto além dos limites. Hashirama é, sem dúvidas, um deus dos shinobis, ok? O cara é um mito e é extremamente poderoso. Todo mundo sabe disso, eu sou fã dele. Ele peitou o Madara e a Kurama juntos. Ainda foi... Cara, eu ia falar que
que o Hashirama não é superestimado, mas eu lembrei que já fiz uma batalha lá no canal principal, que, cara, se você for olhar a batalhazinha que foi Hashirama versus Mu, sem considerar a fama do Hashirama, você vai ver que o Mu tem total capacidade de vencer o Hashirama. Mas muita gente, e até hoje eu acredito que essa galera ainda tá nesse pensamento, não aceitou que o Mu poderia sim vencer o Hashirama. E o principal argumento da galera é a fama do Hashirama, porque ele é muito famoso, realmente, é o Deus Shinobi, isso e aquilo. Então a galera realmente superestima muito o Hashirama nesse quesito aí, tá? A princípio eu ia dizer que não, mas eu lembrei dessa luta que eu fiz, que muita gente realmente nem tinha argumento, os caras nem tinham argumento realmente propriamente dito pra falar que o Hashirama vencia, mas a fama dele é tão grande que é impensável que ele possa perder pra alguém que não seja o Madara no auge. Capaz de colocar todas as bijus sob o controle dele. O maluco é brabo mesmo, e ninguém nem tem o direito de falar o contrário. Mas tem muita gente que pega esse poder extremo do Hashirama e fala que ele vence personagens contra os quais ele não tem chance alguma. Muita gente coloca ele no topo do topo, quando ele na verdade não tá lá. É muito comum ver em debates aí de grupos de Facebook a galera falar que o Hashirama vence o Obito Jinchuriki dos 10 caudas. O Obito tá num patamar completamente diferente do Hashirama. E o próprio Hashirama falou que não segurava, cara, que não segurava o Rojão. O próprio Hashirama já admitiu que o Obito, naquela forma, era mais forte que ele. Tem muita gente que ainda diz que o Naruto e o Sasuke ainda não superaram o Hashirama. E, sinceramente, isso é forçar muito o personagem. A gente pode dizer que o Hashirama é o shinobi mais forte naturalmente, já que nunca precisou de biju, ou de olho de outras pessoas, ou de poder externo pra ser tão forte. Bem, isso entre aspas, né? Porque ser reencarnação de Asura dá a ele alguns privilégios. Pior que não dá, porque canonicamente falando, o Ashura não tinha o Mokuton dele, não tinha a super regeneração dele, então o Hashirama é uma aberração, mesmo considerando que ele seja a reencarnação de Ashura, porque no quesito ser reencarnação, qual a vantagem que ele tinha por ser reencarnação? Nenhuma. O próprio Naruto era reencarnação de Ashura, não tinha super regeneração própria dele, ele até tinha super regeneração, mas é por causa do Chakra da Kyuubi, não tinha também a liberação de madeira, então o Hashirama é uma aberração à parte, tá? Ele é extremamente poderoso sim, mas calma lá. Subestimado, Deidara. Concordo muito com isso daqui. Muita gente quer tirar o Deidara pra nada, sendo que o cara é extremamente forte e tem um dos estilos de lutas mais apelão dentro da obra, tá? Então aqui eu concordo muito. Esse aqui foi o que eu mais concordei até então. É até hoje considerado um dos membros mais fracos da Akatsuki. Eu não faço ideia o porquê. Eu também não sei. Talvez porque ele foi o primeiro membro a aparecer no Shippuden, ou porque ele foi derrotado pelo Sasuke. Eu não faço ideia. Mas ele é um personagem extremamente poderoso e ninguém se liga nisso. Deidara foi capaz de derrotar o Gaara no deserto. De nível Kage, no deserto. Ele foi um membro da Akatsuki que capturou duas bijus, né? O Ichibi e o Sambi. O estilo de luta dele é muito problemático, né? Pra maioria dos ninjas, já que ele pode voar num passo. O Peter aqui agora foi cirúrgico, tá? Tudo que ele falou realmente aí deixa o Deidara em outro patamar. Pode até ter personagem de forma geral que vai ter mais poder bruto que ele, mais poder de destruição que ele, mas o estilo de luta dele é muito complicado. E se você não tem como acertar seu inimigo, que geralmente é o caso dos caras que enfrentam o Deidara, a vantagem vai ser dele. Então não tem como falar que um cara desse porte é fraco, cara, não dá. Ele pode ser muitas coisas, fraco ele não é. De argila e lançar bombas teleguiadas também feitas de argila. Enquanto ele tá montado lá naquele pássaro, ele é rápido o suficiente para se esquivar dos ataques do Gaara no deserto. A força desses explosivos variam, né? Ele tem lá do C0 até o C4. A C4 talvez seja a mais perigosa de todas, porque ele envia essas bombas microscópicas no ar e quando você respira isso, Deidara pode explodir essas bombas e literalmente... Detalhe que se você não é um Uchiha com Sharingan ou talvez um Hyuga com Byakugan, como é que você vai perceber essas bombas? Entendeu? O negócio é complexo. Pulverizar o corpo da pessoa que respirou. Sério, galera, nem os pesos pesados conseguiram dar conta de um ataque desse cara. Respirou, explodiu, morreu. É assim. Hoje em dia, Naruto e Sasuke são os únicos personagens de Konoha que teriam alguma chance contra o Deidara. E se você pensa que ele não se garante sem as bombinhas, você tá enganado. Ele, sem os dois braços, foi capaz de fugir e de se defender de todos os ataques do time Gai, só com uma kunai na boca. E olha que o time Gai é especializado em taijutsu. Realmente, o Peter aqui foi cirúrgico, não tenho nem o que acrescentar aqui. Muito bom. Superestimado, Maito Gai. Quando a besta verde de Konoha se torna... Superestimado? O Gai? Cara, agora aqui, bora ver os argumentos. Mas a princípio, não concordo não, cara. A besta vermelha, o bicho pega e ele fica com a velocidade e força que são incomparáveis para quase qualquer outro. O cara fica insano de poderoso, ao ponto de causar um dano imenso no Madara. Mas muita gente hypa esse feito de causar um dano imenso no Madara até o ponto de se tornar Solou Madara. Ah, tá. Virou isso, virou Solou Madara. Realmente tem isso aí. Quando não foi isso que aconteceu. O Gai deu umas boas porradas no Madara, isso é verdade, ok? Mas só porque ele deixou. Sim. O próprio Madara afirmava que tudo aquilo era
tipo uma dança pra ele. Sim, sim. O maluco tava se divertindo horrores. Fora que o Guy não tava lá sozinho, não tava naquele ponto sozinho. Aliás, ele teria morrido se o Kakashi, o Lee, o Minato e o Gaara não tivessem ali. Foi só graças a esses... Me convenceu, me convenceu. De forma geral, eu não falaria isso, né? Mas nessa luta específica, já vi muita gente realmente falar. Com essas palavras ali. Pô, o Maito Gai solou o Madara. Só não venceu o Madara por roteiro. Já vi muita gente falar isso daí. Então, por esse lado, eu concordo aqui com o Peter, então. caras que o Guy conseguiu passar pelos Gudodamas lá e atingir um porradão no Madara. Sem eles ali, o Guy teria tocado nas Gudodamas e viraria pó. Subestimado, Kakashi Hatake. Realmente, o Kakashi perdeu o Sharingan. Aqui, a princípio, eu também acho que vou discordar. Não vejo o Kakashi como subestimado. Talvez ele estaria do outro lado, superestimado. Mas, mais uma vez, bora ver os argumentos. Da última vez, eu falei que não concordava. O Peter meteu os argumentos aqui da hora pro Guy e concordei. Então, bora ver os argumentos que ele vai colocar aqui pro lado do Kakashi. E com ele, se foram vários dos poderes que ele tinha. Mas isso levou embora também outro dos motivos para subestimarem ele, o chakra. Kakashi sempre ele tá foi falando do zoado Kakashi por ter pouco sem o Sharingan, chakra. né? Mas a verdade é que ele só tinha uma quantidade tão baixa graças ao Sharingan. Kakashi não é um Uchiha. Ele não é geneticamente preparado para ter um dojutsu. É por isso que ele nunca podia desativar o Sharingan, sempre mantendo ele coberto pela bandana. Tá sempre com o Sharingan ativado e não ser um Uchiha pesava demais, né, pro menino Kakashi. Porque ele tava todo instante gastando muito chakra, entendeu? É tipo você ter uma caixa d'água gigante, com muita água, mas com um furo gigante também nessa caixa. Sem o Sharingan limitando ele, o Kakashi tem reservas de chakra muito maiores. Se ele fez tudo aquilo que ele fez, né, só com um pouquinho de chakra, imagina agora, cara, você consegue imaginar isso? Ele pode usar os jutsus que ele copiou, fora que é um ninja com uma das melhores habilidades marciais do anime. A gente tem um gostinho da real força dele em Boruto, quando todos os estudantes lá da Academia Ninja tiveram que se juntar para levar uma surra do Kakashi. Subestimado, Ainda assim, o Kakashi não conseguiu me convencer muito, não. Mantenho. Yamanaka, que o Kishimoto cagou para as personagens femininas e não desenvolveu elas nem um pouquinho, todo mundo sabe, acho que você concorda comigo nessa. Mas tem muita gente que coloca elas lá embaixo, né, quando não é bem assim. A Ino é um grande exemplo disso aqui. Ela não tem muitos feitos em batalha, tudo bem, mas as técnicas dela do clã Yamanaka estão muito poderosas atualmente. Na guerra ela foi capaz de conectar milhares de pessoas para se comunicarem mentalmente. Esse foi um feito que Inoishi, o pai dela, só conseguiu fazer com o uso de um aparelho que facilita a conexão mental. Ino atualmente... Lembrando que quando ela fez isso daí, ela não tava mais com o chakra do Naruto, porque muita gente tenta jogar indo pra baixo falando, pô, ela só fez isso aí porque tava com o chakra do Naruto, mas não. No momento que ela fez isso daí, o chakra já tinha acabado, ela tava sem chakra do Naruto. Gente, uma ninja sensora de primeira, galera. Ela é capaz até de sentir o inimigo se aproximando assim que ela bota o pé na vila. Superestimado, Shisui Uchiha. Shisui tem um dos genjutsus mais poderosos de todos os tempos, né? O Kotomatsu. Esse aqui realmente ele é bem subestimado e também superestimado. É pros dois lados aqui. Então, colocar ele superestimado, tá certo, tá certo. Mas se colocasse ele no superestimado, também tava certo. Porque tem muita gente que tira ele pra nada, sendo que o cara também é brabo. E por causa disso, muita gente acha que ele derrota meio mundo, ou pelo menos fica entre os ninjas mais poderosos. É verdade isso? Bem, a verdade é que uma técnica poderosa não define a força de uma pessoa. Tem que ver todo o conjunto dela, não é? E olhando o conjunto, o Shisui não demonstrou feitos de um ninja muito mais forte do que a média. Todo mundo fala do Shunshin dele, que é o mais rápido e tudo mais, mas ele não tem feitos significativos disso. Existe muito hype para poucos feitos dele. Subestimado, Kimimaro Kaguya. Kimimaro foi um inimigo do clássico, né? Ele morreu no clássico. Pô, o Kimimaro, eu não sei se eu colocaria ele no subestimado, porque de forma geral eu não vejo ninguém falando que ele, nossa, esse cara é muito fraco, ou ele perderia pra personagem medíocre ou fraco. Então, não colocaria ele como subestimado. Nunca vi ninguém jogando ele pra cima nem pra baixo. Acho que geralmente a galera dá o devido valor pra ele, né? Pelo menos isso na minha bolha. Talvez por isso seja subestimado, não sei. Mas a real é que ele é extremamente poderoso por causa da Kekkei Genkai. Os ossos dele se tornam várias vezes mais resistentes do que o aço. E ele pode usar esses ossos como armas. O mais impressionante dele é, sem dúvidas, a resistência. Quase não tem quem deite esse maluco na porrada. Não dá. Ele aguentou um enterro de areia do Gaara e ficou quase sem ferimento nenhum. Lembrando que o enterro de areia normal é capaz de espremer uma pessoa até não sobrar mais nem um farelo de osso. Olha a potência desse golpe do Gaara. O Kimimaro resistiu não a um, mas a pelo menos 3 desses ataques. Um normal, né? Um com um mar de areia em cima dele, e depois outro com o corpo dele afundado a 200 metros abaixo do nível da terra. Brabíssimo. É insano, né? Comenta aí algum personagem que pode deitar ele só no soco. Não vale Saitama, né?
Superestimado, Minato Namikaze. Aê, Minato é muito sabia que ia poderoso dar, sim, sabia. ok? Mas os fãs colocam ele acima do próprio nível, principalmente no assunto velocidade. Todo mundo fala como se ele fosse absolutamente veloz. O cara mais rápido do mundo, né? Um Barry Allen da vida, do Barry Allen do anime Naruto. Mas a verdade não é bem assim. Ele até tem uma velocidade bastante acima da média, mas nada muito além disso. Minato é usuário de uma técnica de teleporte, e o apelido dele de relâmpago... Pô, o próprio mangá e o Databook deixa isso claro. A fama dele vem do teletransporte, do Hiraishin. Ele realmente, que nem o Pedro falou, tem uma velocidade acima da média. Mas a fama vem do teletransporte, galera. Isso é irrefutável, não tem choro nisso daí. relâmpago amarelo só existe por causa do teleporte. Sim. Não por causa da velocidade dele. De velocidade corporal mesmo, o Minato tem pouquíssimos feitos. Mas mesmo assim, Praticamente todo não. mundo fala, né? Como se ele fosse um deus da velocidade. Ele pode ser o deus do teleporte. Sim. Não confunda as coisas, Boa, galera. boa, boa. E sempre lembrando a vocês que estão aí agora. Não é porque eu disse que a pessoa é subestimada ou superestimada que ela é fraca ou forte. Tem nada a ver. Só tô dizendo que ela é subestimada ou superestimada. Eu coloco ela muito acima ou muito abaixo. É isso que eu tô falando. Vamos continuar. Superestimada, Conan. Uma personagem feminina superestimada, hein? Ok, essa é É nova. por causa do preparo que ela usou contra o Obito. Isso aí realmente concordo, já vi muita gente usando isso aí de argumento. Fala a verdade, hein? Ela também não foi muito bem trabalhada e tudo mais, mas os fãs upam muito ela por causa daquele mar de papeizinhos lá, papéis bombas que ela faz contra o Obito, que ela fez contra o Obito, né? Eram bilhões de explosivos que causariam explosões por 10 minutos. Aquilo foi destruidor, mas diferente do que muita gente pensa, ela não pode usar isso toda hora quando bem entender. É preparo, Ela só né? usou aquilo naquela proporção porque, assim, se preparou durante dias pra aquela luta. Ela usou um chá de Batman e enfrentou o Obito usando preparo, entendeu? Ela não pode usar isso numa luta que começou do nada. É pelo menos não na mesma proporção. Subestimado, Gaara. Gaara é o mais... Isso aqui é verdade, porque sempre que eu faço vídeo do Gaara, que ele vence alguém assim mais hypadozinho, inclusive eu fiz um vídeo que ele venceu o Minato, a galera caiu matando. Não, mas como que o Gaara vai vencer do Minato? Inclusive, muitos argumentos, né? Argumentos que usaram foi isso daí. O Gaara perdeu pro Deidara, porque a galera também joga o Deidara pra nada, né? Se o Gaara perdeu pro Deidara, como é que ele vai ganhar do Minato? Então, realmente, muita gente subestima o Gaara, concordo demais aqui. injustiçado dessa lista toda. No clássico ele era um personagem extremamente temido por causa da psicopatia dele, né? Mas agora ele perdeu isso e um monte de gente acha que ele ficou mais fraco. Pior, tem gente que acha que o Gaara do clássico era mais forte que o atual. Pô, aí já é sacanagem, Tem gente, mas realmente tem gente que pensa isso daí. O foda, o brabo aqui, realmente tem gente que pensa isso daí. Desse tipo de pessoa você pode rir da cara, porque eles não têm noção alguma do que eles estão falando. O Gaara ficou infinitamente mais forte a partir do Shippuden, e isso é fato. Não tem o que dizer. Por ele ter perdido pro Deidara e ter tido o Shukaku removido, todo mundo acha que ele é um personagem fraco, mas não pensam que ele só perdeu essa luta porque teve que proteger a aldeia das bombas do Deidara. É, Pedro, mas o Gaara só apanhou a partir daí. Você já parou pra pensar que oponentes o Gaara pegou pra Madara. lutar? Ele enfrentou Kages reencarnados, incluindo o mais forte Mizukage e o Kazekage, que era o pai dele. E adivinha? Venceu. Ele venceu eles. Ele enfrentou Madara Uchiha junto E com os sobreviveu. outros Kages, mas ela simplesmente outro patamar de poder. Ainda assim, ele foi capaz de defender 5 espadadas dos Suzanos do Madara enquanto protegia a Mei. Depois, ele enfrentou o Madara de novo e ele liderou um ataque das Bijus contra o Madara, conseguindo causar vários danos dele e arrancar até um dos braços do Madara. Depois da guerra, ele enfrentou o Urashiki e, junto do Chojuro, venceu ele. Depois, ele enfrentou o Super Momoshiki e, mesmo tendo levado uma surra, foi o único dos 4 Kages a ter uma reação ao ataque do Momo, prendendo ele, né, com areia e quase usando o enterro de areia. Depois ele e o Sasuke enfrentaram o Urashiki e ele conseguiu selar ele por um tempo. Galera, o Gaara é muito poderoso e é sem dúvida... Lembrando que boa parte dessas lutas aqui que o Peito falou em Boruto, o Gaara tava nerfado, porque teve um momento lá que o Urashiki meio que pegou o chakra dele. Se eu não me engano, isso não acontece no mangá, só acontece no anime, mas ainda assim, se for levar isso em consideração, ele tava nerfado boa parte dessas lutas. E ainda conseguiu representar. Um dos 10 mais poderosos entre os ninjas vivos hoje. Ele tá muito mais forte do que era com o Shukaku. Você tem noção de que a areia dele foi capaz de acompanhar o Super Momo e ainda manter ele preso? Consegue imaginar um feito, esse tamanho desse feito? Esse feito acaba com quase qualquer outro personagem. O Gaara atualmente entra facilmente pro top 5 de Kages mais fortes de todos os tempos. E eu posso até trazer um vídeo pra provar isso. Já vai comentando aqui embaixo. Pô, 5 mais de todos os tempos, eu não sei não, cara. Aí já é complicado. Tem terceiro Haikage, o Onuki, tem Mu, tem Hashirama, tem Naruto. Já 5 acho que já não dá pra ele, hein? Superestimado, Itachi Uchiha. Tinha que ser. É perigoso falar do Itachi, é tipo, né, mexer com uma comédia abelha. A gente sabe como é que é isso. Tá, Bora chegar no consciência. Itachi é forte? É zica? É.
Mas o que esse cara é superestimado não tá escrito, galera. Tem gente que fala que ele vence o Madara. O Madara é foda. Não é nem o Madara Vale do Fim. Tem gente que fala que ele vence o Madara Rikudou. Entendeu? Então não faz sentido esse tipo de argumento, esse tipo de história. Itachi é realmente muito brabo, mas é muito superestimado, cara. Você que é fã do Itachi, eu também sou. Muito parecido com você, provavelmente até mais fã do que muita gente que tá aí agora. Mas que é verdade que ele é muito superestimado? Ah, cara, isso é verdade. É verdade. Ao mesmo tempo que o Gaara é o mais subestimado dessa lista, o Itachi é o mais superestimado. Superestimado. Pô, disparado. Eu, atualmente, nessa época desse vídeo, eu não sei, mas hoje em dia, eu acho que só quem chega ali, no caso, que pode ser mais superestimado que o Itachi, é talvez o Minato. Mas ainda assim, se tivesse colocado lado a lado, eu ainda falaria que o Itachi é mais superestimado, talvez. Não sei, vai depender do dia, vai depender da semana aí, porque os fãs do Minato e do Itachi ficam revezando aí quem que é mais, como eu posso dizer, mais fanboy dos personagens, né? Ponto de inventar entrevistas de Kishimoto lá, dizendo que ele nunca usou o poder total dele. Que se tivesse vivo, teria dado algum trabalho pro Madara e pro Kaguya, essas coisas. O cara inventaram entrevistas pro cara. Só pra deixar claro, é tudo mentira isso. O Itachi já foi mostrado no... Quando alguém vem pra mim com essa história, não, mas entrevista tal, o autor falou isso, entrevista tal, o cara falou aquilo, eu já fico desconfiado. Porque essas entrevistas, geralmente, são tudo inventada, né? Não só com o Itachi, mas com outros personagens de forma geral. O máximo dele, e isso foi quando ele tava lá no Edo Tensei contra o Kabuto. Aquilo era o máximo do Itachi. Sem doença e com chakra que não acabava, era infinito. O Itachi sempre teve menos chakra que o Kakashi com o Sharingan. E ele só usava um monte de jutsu porque tinha, né, um bom controle de chakra. Mas o Itachi tá muito abaixo de muitos personagens dessa lista. Inclusive, né, tem um vídeo só de personagens que derrotariam o Itachi. Esse aí eu já reagi, acho que no começo desse canal não concordei com a maioria. Acho que do vídeo tudo eu concordei com uma cor assim, tá? Mas os argumentos que eu dei foi bom, ainda sou fanboy, tá? Se tá duvidando, procura o vídeo aí, vê os argumentos e tira suas conclusões. É só você dar uma olhadinha aqui. Se você olhar nos comentários, vai ver fanboys dando piti e vai entender por que o Itachi é o personagem mais superestimado da lista. É isso aí, Nerd. Obrigado. Cara, vídeo sensacional, tá? Eu acho que eu concordei com todos. Daqui de cabeça, acho que eu só discordei de um, e eu nem tô lembrando qual foi, mas de forma geral, vídeo sensacional. A maioria realmente de que o Pedro falou que é superestimado, realmente é. E os que são subestimados que ele colocou nessa listinha aqui também concordei, tá? Então, um vídeo muito brabo, que me indicou aí o vídeo. Tá de parabéns, gostei demais. Bem, esse foi o vídeo de hoje, eu vou ficando por aqui e até um próximo vídeo. Fui!